Shalom, queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos estudar um pouquinho a palavra de Deus num texto que está lá no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 11, do versículo 2 ao versículo 15. Nós não leremos o texto, mas eu recomendo que você leia para você ficar consciente do contexto que nós estamos estudando. E esse texto, ele fala a respeito de João Batista, num episódio muito triste, num episódio muito difícil que ele passou na vida dele. João Batista estava encarcerado, João Batista estava preso e ele ouviu falar das obras que o Senhor Jesus estava fazendo. E aí ele manda os discípulos dele irem perguntar para Jesus: Ô Jesus, você é mesmo aquele que nós estávamos esperando? Ou seja, você é mesmo Cristo? Se você é mesmo Cristo, por que eu estou preso? Se você é mesmo Cristo, por que eu estou passando pelo que eu estou passando? É uma dúvida natural de um humano. O Senhor Jesus, ele fala que sobre João Batista estava o Espírito, o envio de Elias, aquele que foi anunciado lá em Malaquias 3, versículo 1, que Elias viria. E quando ele fala sobre isso, ele também está mostrando que, assim como Elias tinha defeito, João também tem defeito, Davi também tinha defeito, eu também tenho defeito, todos nós temos um dia do qual nós não nos orgulhamos. E esse dia aqui, desse texto, é o dia do qual João Batista não se orgulhou, porque ele pecou. Ele pecou porque ele duvidou. A fé dele esmoreceu, a fé dele estremeceu, a fé dele ficou enfraquecida. E aí ele vai perguntar: você é o Cristo mesmo? Aí o Senhor Jesus, que é Deus e não alisa pecado de ninguém, o Senhor Jesus, ele não passa pano em pecado. Ele mostra para João Batista, através das obras que ele realiza, e mostra para os discípulos de João Batista, através das obras que ele realiza, que ele é Deus sim, que ele é o Messias sim, que ele é aquele que iria ser enviado sim. E aí ele dá uma admoestação a João, fala: ó, João, presta atenção. Bem-aventurado é aquele que não me tem como pedra de tropeço. Ou seja, João deve ter pensado algo parecido com isso, porque ele é humano, nós somos humanos, então é fácil a gente pensar o que um humano pensa na hora do aperto. Deus me esqueceu, Deus não me ama mais. Ou, esse Deus não é tão poderoso quanto eu pensei que fosse. Fui aceitar o Senhor Jesus, fui viver na graça dele, olha aí no que deu. Né? Coisa semelhante a essa. E quando o Senhor Jesus vai falar a respeito de João para o outro, né, para os outros, para o público que estava em volta, ele não elenca o João a partir do erro dele. Ele não mede o João pelo pior dia de sua vida. Ele fala de João na íntegra. Ele fala que João é profeta, que ele é o maior profeta que já existiu, que ele não é um bipolar, que ele não é uma pessoa que fica sendo lançada para a direita e para a esquerda, ele não é um caniço que fica sendo agitado pelo vento, uma hora pensa assim, outra hora pensa de outro jeito, que tudo aquilo que João profetizou é verdade, de fato ele é o Cristo, de fato o Espírito Santo de Deus desceu sobre ele quando ele foi batizado por João, de fato ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, de fato ele era tão maior, tão mais importante que João, que de fato João não era digno, assim como também nós não somos dignos de desatar a sandália dos pés do Senhor Jesus. E quando o Senhor Jesus começa a falar de João, primeiro, ele retira aquele pensamento falho, aquele pensamento errado que as pessoas estavam formando sobre João, e aí ele coloca o pensamento certo. João é mesmo um grande profeta. O Senhor Jesus, ele tem esse hábito. Ele tem o hábito de olhar para você e tem o hábito de olhar para mim, não pelo pior dia da nossa vida. Ele sim nos corrige no pior dia de nossa vida, como ele corrigiu, por exemplo, Davi, como ele corrigiu, por exemplo, Abraão, como ele corrigiu, por exemplo, tantos outros homens e mulheres na palavra dele. Mas ele não nos mede somente pelo pior dia, e ele nos ensina a fazer isso. Quando o Senhor Jesus fala com a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse,
o Senhor Jesus ressurreto, o Senhor Jesus glorificado. Ele manda João escrever cartas para a igreja, porque o livro de Apocalipse é um livro de autoria do Senhor Jesus, a autoria intelectual é do Senhor Jesus. A mão que escreveu foi João, mas quem ditou e quem mostrou tudo que João viu foi o Senhor Jesus. E ele fala assim, olha, escreve uma carta aí para Éfeso, dizendo o seguinte, conheço as tuas obras. E quando ele começa a falar das obras, ele não fala assim, conheço as tuas obras, você errou aqui, errou ali. Não, ele começa a levantar as obras boas. Ele começa a falar do trabalho, ele começa a falar da perseverança, ele começa a falar do discernimento. Depois ele fala, porém eu tenho contra ti que... E aí ele começa a exortar. O nosso Senhor Jesus é assim. Quando ele olha para nós, ele não vê primeiro os nossos defeitos. E quando nós aprendemos isso, nós estamos aprendendo que devemos ser parecidos com ele. Quando olhamos para os nossos irmãos, não podemos olhar primeiramente para os defeitos, porque não é assim que Jesus faz. Quando a gente lê um texto lá em Mateus, Marcos, Lucas, João, a gente está aprendendo como Jesus é, como Jesus age, como Jesus pensa, e tudo isso para nós usarmos como espelho, para seguirmos o que ele está ensinando. Então aqui tem um ensinamento. Não só esse um ensinamento, há muitos ensinamentos, mas o ensinamento que eu quero trazer à tona hoje é esse. Que quando Jesus olha para mim, para você, para o teu irmão, para o teu pastor, para o evangelista, para aquele amigo teu que você fala assim, será que isso é crente? Crente não é assim não. Jesus olha primeiro para as qualidades, ele não olha para os defeitos. Em primeiro lugar, ele também vê os defeitos e ele exorta, ele não passa pano, ele não alisa defeito de ninguém. Mas ele olha para as qualidades e quanto ao defeito, ele conduz ao arrependimento, ele conduz ao conserto. Lá em Apocalipse capítulo 2, na carta para Éfeso, ele fala assim, tenho porém contra ti que volta atrás, volta onde você caiu, arrepende-te. Ele aponta o caminho do arrependimento. Ele fala o que ele tem contra a igreja de Éfeso, mas ele também fala, se você se arrepender, nós estamos resolvidos. Se você mudar o teu posicionamento, nós estamos resolvidos. Volta atrás, começa ali, de onde você caiu. Não repita o erro que você cometeu. É isso o que o Senhor Jesus nos ensina também. E quando a gente estudou lá o evangelho escrito por João, no capítulo 21, quando o Senhor Jesus vai falar com Pedro, aquele discurso, né, e interrogatório do Senhor Jesus para Pedro. Pedro, você me ama, amor ágape? Você me ama mais do que a esses outros? O Senhor Jesus falou. Por que Jesus falou assim? Porque lá em Lucas, no dia que Pedro falou para Jesus que ele era o Cristo, depois ele falou para Jesus não ir para a cruz coisa nenhuma, depois ele fala assim, quando ele vê que Jesus tem que ir para a cruz, porque ele está querendo, ele não vai ser enviado forçado, foi para isso que ele veio, né? E aí ele fala assim, então eu vou com você também, porque se você morrer eu morro também, porque eu tenho por você um amor sacrificial, meu amor é maior do que o amor desses outros. Por isso que Jesus pergunta isso para ele lá no capítulo 21 do Evangelho escrito por João. Você me ama mais do que esses outros? Ou seja, você ainda pensa assim a respeito de você mesmo? O Senhor Jesus, naquele dia, lá em Lucas, quando o Pedro, né, levantou sobre ele, Lucas capítulo 22, levantou sobre ele esse pensamento, falando assim, olha Jesus, eu não sou igual a esses outros, meu amor por você é muito diferente, eu sou muito fiel. Jesus fala assim, foi a hora que Pedro errou, né? Ele fala assim, Pedro, você está com uma autoimagem errada a respeito de você mesmo, você está se achando, cara. E a Bíblia lá em Romanos, né, escrita por Paulo, diz no capítulo 12, versículo 3, que nós não devemos pensar de nós mesmos além daquilo que convém. A gente não deve se achar a última bolacha do pacote. A gente não deve se sentir o mais santo do planeta, porque todos nós erramos. E nós não devemos nos colocar como sendo melhores do que os outros. Porque Pedro fez isso naquele dia. Pedro falou assim, eu vou com você até a morte. E aí o Senhor Jesus falou, olha Pedro, você está com essa autoimagem equivocada e eu vou te contar uma coisa, você não se conhece tão bem, mas eu te conheço muito bem. Ainda hoje, você vai me negar por 3 vezes antes que o galo cante. E assim foi.
E depois que o Senhor Jesus fala sobre isso para Pedro, ele diz assim: olha, Pedro, tem mais. Satanás te pediu para peneirar. E é sobre a peneira de Satanás, que eu quero falar um pouquinho também nessa noite. O Pedro, quando começou a se exaltar, quando começou a se achar, quando considerou que ele era melhor que os outros, que ele era melhor que os outros discípulos, que ele era um discípulo diferenciado, que ele era uma pessoa diferenciada junto ao Senhor Jesus, Satanás se apresenta e fala assim: ô Deus, deixa eu mostrar para ele que ele não está com essa bola toda. Satanás vem com uma peneira para mostrar para Pedro que Pedro não estava com essa bola toda. Porque quando Satanás vem para peneirar um homem ou uma mulher, primeiro, ele vem porque essa pessoa está se considerando superior aos outros. Por isso a importância da humildade. Por isso a importância de nós não nos considerarmos além daquilo que convém. E depois, quem faz assim, recebe uma boa peneirada de Satanás, porque Satanás peneira não para mostrar as suas qualidades, mas ele peneira para evidenciar os seus erros. E aí você é exposto pelos erros que cometeu. Jesus também tem uma peneira na mão. A Bíblia também diz que Jesus tem uma peneira na mão. Quando o Senhor Jesus vai peneirar, como ele fez com João, por exemplo, João Batista, ele vai peneirar para mostrar que ele tem qualidades e para que ele deve para que ele se arrependa dos defeitos, porque ele aponta o caminho do arrependimento. Lá em Apocalipse, que a gente estudou um pouquinho, quando ele vai peneirar Efésios, a igreja de Éfeso, ele fala que tem muita coisa boa. Ou seja, ele peneira e mostra que tem coisa boa. E aí, com relação às coisas ruins que existem, ele fala, aponta para o caminho do arrependimento. O nosso Deus faz assim comigo, faz assim com você, faz assim com todos os demais. Por isso, nós nunca devemos levantar a nossa voz para falar algo como onde Deus está com a cabeça de levantar este ou aquele como obreiro, como pastor. Quem o meu vizinho pensa que ele é, falando que é crente? Isso não é crente, não. Quando a gente se considera melhor, Satanás vem usar legalmente e debaixo de uma autorização uma peneira para mostrar que nós não somos tudo aquilo que pensamos. E o Senhor Jesus, ele nos ensina que nós devemos, quando apontamos para alguém, devemos levantar os pontos positivos, porque ninguém tem só defeito. Nós temos defeitos e temos qualidade. O nosso Deus, ele colocou qualidades em nós. E nós temos defeito por causa da nossa origem, a origem do pecado, lá do Éden, que a gente já estudou. Mas nós devemos nos arrepender de apontar, nos arrepender de termos praticado obras que envergonham ao Evangelho, que envergonham a Cristo, e mudar a nossa rota, porque é isso que o Senhor Jesus está apresentando, uma rota diferenciada, uma rota onde nós reconhecemos os nossos erros e reconhecemos no nosso irmão o acerto. A peneira que está na mão de Satanás, às vezes a gente pega essa peneira para apontar os erros dos nossos irmãos. Às vezes a gente pega a peneira de Satanás na mão para fazer o trabalho de Satanás, que é o trabalho de acusação. Quando o Senhor Jesus, nessas duas ocasiões aqui, mas em tantas outras na palavra dele, pense em Davi, que sim, errou duas vezes. E Deus fala que ele foi um homem segundo o coração de Deus. Deus não considerou o pior dia na vida de Davi. Deus considerou todas as outras obras juntas. Às vezes a gente pega a peneira de Satanás para acusar o nosso irmão. E aí, gente, quando a gente põe a mão nessa peneira de Satanás, ela também peneira a gente. E a peneira de Satanás, ela é uma peneira de exposição. Ela expõe os nossos defeitos também. Se você não quiser cair nessa peneira, não aponte o seu irmão. Nós devemos nos exortar em amor. Devemos nos corrigir. Ninguém vai ficar sem correção. Mas o nosso Deus não diz que nós devemos estar debaixo de acusação. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus.